O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o tempo pascal se divide basicamente em duas partes. A primeira parte do tempo pascal está toda ela voltada para o fato de que Jesus ressuscitou e que Ele quer confirmar a nossa fé através da sua ressurreição. A segunda parte trata-se de preparar o nosso coração para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Então a liturgia agora inicia esse processo, esse caminho que está voltado mais para Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo que vem em nosso coração. O Evangelho de hoje, Jesus está na última ceia e começa a falar do Espírito Santo do Paráclito. Mas é importante nós notarmos o seguinte: Jesus, para preparar a vinda do Espírito Santo, Ele fala daquilo que é o pressuposto básico e fundamental da vida cristã, da vida católica, que é o fato de que nós temos que observar os mandamentos. Ou seja, ninguém entra no Novo Testamento, na nova lei do amor, sem antes passar pela lei do Antigo Testamento, no sentido de obedecer os mandamentos básicos, os 10 mandamentos. Não é? É necessário que a gente primeiro deixe de lado, que nós abandonemos a vida de pecado, para que então o Espírito Santo, que então habita em nosso coração em estado de graça, comece a iluminar de forma mais clara o nosso coração. Então aí que está a coisa. São Judas Tadeu pergunta a Jesus: Senhor, como é que vais manifestar-vos a nós e não ao mundo? E Jesus responde, usando assim as palavras do nosso catecismo, né? Porque o mundo não está em estado de graça, e não estando em estado de graça, o mundo não está em condições de escutar de forma mais profunda a minha voz. Ou seja, vamos usar aqui uma comparação básica e fundamental para vocês entenderem do que é que se está falando. Se você é pai, se você é mãe, se você tem um filho, qual é a primeira coisa que você espera do seu filho? É interessante que os pais modernos hoje em dia não se dão conta disso. A primeira coisa que um pai e uma mãe podem esperar do seu filho não é amor, é respeito. Ou seja, o seu filho precisa primeiro respeitar você, só depois ele vai amar.
Os pais modernos não exigem respeito. Ai, meu filhinho, etc. O filho então pula no colo, sobe na sua cabeça, faz tudo o que você quiser, etc. Você é o papai legal, é a mamãe legal, etc. No dia que o filho é contrariado, ele desrespeita você, ele ofende você, ele é ingrato com você, ele maltrata você. E você diz: ai, eu amei tanto meu filhinho, eu amei tanto a minha filhinha, e agora ele me maltrata com ingratidão. Mas claro, você não exigiu respeito. A primeira coisa que você tem que pedir de uma pessoa é respeito, antes de pedir amor. Seu filho tem que primeiro respeitar você. Você tem que ensinar para ele: olha, eu sou seu pai, me respeite. Eu sou sua mãe, me obedeça. Siga os meus mandamentos. A educação que eu estou lhe dando. Quando o filho e a filha finalmente manifesta que respeita o pai, que respeita a mãe, quem sabe, ele, adolescente, já querendo ser mais maduro, adulto sendo mais maduro, quem sabe ele finalmente amará seu pai e sua mãe com amor mais profundo. Por quê? Porque o edifício foi construído na base. A base do edifício é o respeito. Não é possível ter o segundo andar do amor se antes não tem o primeiro andar do respeito. Se a pessoa não respeita você, ela não ama você. Se a pessoa ama você, é porque antes ela respeitou você. Então, vejam só, o que Deus nos pede inicialmente, antes de pedir amar o Senhor, Deus, é que nós obedeçamos os seus mandamentos. Vejam a primeira leitura. São Paulo e Barnabé rasgam as vestes. Por quê? Porque os licaônios querem cometer um ato de idolatria e oferecer sacrifício, fazendo com que eles sejam deuses. Eles rasgam as vestes e dizem: não, isso é desobedecer os mandamentos de Deus, isso é idolatria. Veja, qual é o primeiro mandamento? Se você for ver lá na Bíblia, o primeiro mandamento não é amarás o Senhor teu Deus. Não. Essa é a fórmula que a gente ensina no catecismo. Mas na Bíblia mesmo, o que está escrito no primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Para com esse negócio de me desrespeitar. Eu sou o único Deus. Eu sou o Deus criador do céu e da terra, que criou a terra, o mar, o céu e tudo que nele existe, como diz São Paulo na primeira leitura. Eu sou o Deus verdadeiro. Pare de me ofender, prestando culto a outros deuses. Aí, uma vez que você cumpre os mandamentos, que você não tem outros deuses, que você não toma o nome de Deus em vão, que você observa os dias santos, que você honra seu pai e sua mãe, que você não mata, não peca contra a castidade, não rouba, não levanta falso testemunho, não cobiça a mulher do próximo, não cobiça as coisas alheias. Muito bem, aí podemos começar a dialogar. Você está em estado de graça, você parou de ofender a Deus. Aí vem aquilo que Deus coloca no livro do Deuteronômio capítulo 6, que está fora dos 10 mandamentos. É o segundo andar, construído em cima dos 10 mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua inteligência. Amar. Aí eu posso falar de amor. Então vejam só, o Espírito Santo vem, o Paráclito vem, Pentecostes vem, e o primeiro Pentecostes que deve acontecer em nossas vidas é parar de ofender a Deus. Dê um jeito de parar de ofender a Deus. Deus nos revelou, Deus é bom, e Ele nos revela o que ofende. Para de ofender, respeite Deus. Jesus diz que quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ou seja, Jesus está dizendo, o estágio inicial, a forma básica, mínima de amor, chama-se respeito. Observe os mandamentos. Se você não observa os mandamentos, então não tem amor, não contém essa conversa de amor. Como você vai amar a Deus se você ofende constantemente? Como é que você ama sua mãe cuspindo no rosto dela, batendo na cara dela, fazendo tudo de errado? Ofendendo sua mãe. Você não ama sua mãe. A mamãe é boazinha, ela me perdoa sempre. Mamãe é misericórdia, mamãe é uma gracinha. Eu cuspo na cara dela e ela continua me amando. Eu subo em cima dela e piso e ela continua me amando. Eu ofendo mamãe e ela continua me amando. Olha como mamãe é amor. Qualquer um vê que esse discurso é absurdo. Você não pode crer verdadeiramente que sua mãe é amor se você escarra na cara dela, cospe na cara dela, bate na cara dela, chicoteia sua mãe, pisa em cima e faz todo tipo de atrocidade. Como você pode crer que Deus é amor e continua ofendendo Deus desse jeito? Porque Deus perdoa, Deus é lindinho. Você não crê nisso? Você não crê que Deus é amor se comportando desse jeito? Siga os mandamentos. Quem obedece os mandamentos, esse sim é que começou a me amar. Aí, você em estado de graça, o Espírito Santo vai começar a agir dentro de você e fazer você crescer cada vez mais, de tal forma que você vai recebendo esta revelação do amor de Deus cada vez mais e o ama cada vez mais profundamente. Ou seja, esse é o segundo andar. Mas não tem segundo andar se não tem primeiro andar. Não tem Novo Testamento da lei do amor se não tem o Antigo Testamento da lei do respeito. O Espírito Santo vem e vem em primeiro lugar nos dar os 10 mandamentos. Está aí, Moisés, fala para o pessoal aí, obedece. Aí depois vem o Espírito Santo em Pentecostes e diz, pronto, agora que vocês respeitam, vocês são livres para amar. Se eu respeito a minha mãe, eu não preciso de um mandamento que diga que eu não posso cuspir no rosto da minha mãe. Eu sou livre, eu não preciso mais dessa lei. Eu não preciso de uma lei que diga que eu não posso afrontar, desonrar, maltratar, ofender a minha mãe. Não preciso, porque eu amo. Mas como foi que esse amor maravilhoso surgiu no meu coração e me fez livre? É porque antes eu obedeci, antes eu respeitei, antes eu segui os mandamentos. Aí eu sou livre para amar. Então é isso que Deus quer fazer conosco. E Jesus ensina isso no Evangelho de hoje. Jesus nos ensina que para nós chegarmos a esse amor elevado, esse amor livre, esse amor sem limites, maravilhoso, dos santos mártires, dos santos doutores, das santas virgens. Pois bem, para chegarmos nesse amor, precisamos antes seguir o básico, o fundamental: obedeça os mandamentos.
Essa é a primeira obra do Espírito Santo. Uma obediência básica e fundamental. Depois, ele vem em abundância. Se revela a nós, e não ao mundo que desrespeita e ofende a Deus. Cada vez, se você está em estado de graça, Deus vai se revelando e mostrando o seu amor, e você vai crescendo de fé em fé, de graça em graça, até chegar à estatura de Cristo.